Olá, eu sou João Paulo Maia Rebouças, aluno do Polo de Grossos, e a aula planejada por mim será sobre o estudo do Teorema de Pitágoras usando a história da matemática como metodologia de ensino. Características do triângulo retângulo. O triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto. O lado oposto ao ângulo reto chama-se hipotenusa. E os lados que formam o ângulo reto chamam-se catetos. Aqui temos a representação de um triângulo retângulo formado pela hipotenusa, os dois catetos e a representação do seu ângulo reto, que no caso é 90 graus. Os egípcios e o triângulo retângulo. A construção de pirâmides de base quadrada é uma das muitas aplicações do conhecimento geométrico dos antigos egípcios, que usavam um processo prático para obter cantos retos, em linguagem matemática, ângulos retos. Usando uma corda com 12 nós, os egípcios parecem ter construído um triângulo retângulo particular para obter cantos em ângulos retos. Nesse triângulo, cujos lados mediam 3, 4 e 5 unidades de comprimento, o ângulo formado pelos dois lados menores é um ângulo reto. Então temos aqui a representação da prática dos egípcios. Eles utilizavam uma corda contendo 12 nós e, através dessa corda, eles faziam a montagem de um triângulo retângulo, onde o cateto menor tinha 3 unidades de comprimento, o cateto maior 4 unidades e a hipotenusa 5 unidades de comprimento. Pitágoras e o triângulo retângulo. O filósofo e matemático grego Pitágoras, por volta do século VI a.C., fundou uma escola mística secreta chamada Escola Pitagórica. Nela, a ciência era considerada um bem comum e todos pesquisavam e discutiam coletivamente. Por isso, as contribuições científicas conquistadas não possuíam autoria individual. Para a formação do seu famoso teorema, é possível que Pitágoras e seus discípulos tenham se baseado nos conhecimentos geométricos dos egípcios e em mosaicos que apareciam com frequência em paredes das construções do Egito Antigo. A figura a seguir reproduz um mosaico com vários triângulos retângulos coloridos de verde, quadrados amarelos construídos sobre a hipotenusa desses triângulos e quadrados rosa construídos sobre os catetos. Então aqui temos a representação de um mosaico egípcio, onde cada triângulo representa uma unidade de área. Então nós temos aqui o triângulo ABC, um triângulo retângulo, e para cada cateto desse triângulo temos um quadrado com 2 unidades de área. Já para a hipotenusa, nós temos um quadrado com 4 unidades de área. No triângulo A'B', C', temos para cada quadrado do cateto 4 unidades de área. E para a hipotenusa, 8 unidades de área.
E agora para o triângulo A duas linhas, B duas linhas, C duas linhas, nós temos para cada cateto 8 unidades de área e para a hipotenusa um quadrado com 16 unidades de área. Então, considerando a unidade de área como sendo igual a um triângulo, podemos estabelecer a seguinte tabela. No triângulo ABC, a área do quadrado construído sobre a hipotenusa é 4, e a área construída em cada um dos catetos corresponde a 2. No triângulo A', B', C', a área do quadrado construído sobre a hipotenusa é igual a 8, e a área do quadrado construído sobre cada cateto é igual a 4. No triângulo A duas linhas, B duas linhas, C duas linhas, a área do quadrado construído sobre a hipotenusa é igual a 16, e a área do quadrado construído sobre cada um dos catetos é igual a 8. Observando que 4 é igual a 2 mais 2, 8 é igual a 4 mais 4 e 16 é igual a 8 mais 8, Pitágoras e os pitagóricos puderam estabelecer uma relação válida para esses triângulos. Essa relação foi a seguinte: a área do quadrado construído sobre a hipotenusa é igual à soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos. Essa descoberta estava inicialmente restrita a um triângulo retângulo particular, no caso, os triângulos retângulos isósceles. Porém, estudos realizados em seguida por Pitágoras mostraram que a relação métrica descoberta era válida para todos os triângulos retângulos, que nos permite estabelecer uma relação entre as medidas dos lados desse triângulo retângulo escaleno. Então, nós temos aqui o triângulo retângulo, onde o cateto menor ele tem 3 unidades de comprimento, o cateto maior 4 unidades de comprimento e a hipotenusa 5 unidades de comprimento. O quadrado construído sobre o cateto menor tem uma área de 9 unidades. O quadrado construído sobre o cateto maior tem uma área de 16 unidades. E o quadrado construído sobre a hipotenusa tem uma área de 25 unidades. Então, podemos perceber que a área do quadrado construído sobre a hipotenusa equivale à soma das áreas dos dois quadrados construídos sobre os dois catetos. Nessas condições, confirma-se a relação. A área do quadrado construído sobre o maior lado do triângulo retângulo é igual à soma das áreas dos quadrados construídos sobre os dois menores lados. Podemos então agora enunciar o teorema de Pitágoras. Em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Temos aqui a representação geométrica do teorema de Pitágoras, onde a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, onde a representa a hipotenusa e b e c os dois catetos. Agora irei explicar alguns exercícios para fixar melhor o conteúdo.
No primeiro exercício, pede-se que determine a medida A indicada no triângulo retângulo. Então, a medida A procurada, no caso, é a hipotenusa. E os dois catetos têm, respectivamente, medidas de 5 e raiz quadrada de 3. Resolvendo, nós teremos os seguintes cálculos. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A ao quadrado será igual a 5 ao quadrado, uma vez que 5 é a medida de um dos catetos, mais raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, onde raiz quadrada de 3 é a medida do outro cateto. Agora, A ao quadrado será igual a 25 mais 3. Realizando a soma, teremos que A ao quadrado é igual a 28. A será, então, igual a raiz quadrada de 28. Resolvendo, teremos como resultado final 2 raiz quadrada de 7. Vamos ao exemplo seguinte. Em um triângulo retângulo ABC, a hipotenusa mede 13 centímetros e um dos catetos mede 12 centímetros. Pede-se para encontrar a medida C do outro cateto. Realizando os cálculos, nós teremos que A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A medida da hipotenusa, como foi mencionado, é 13, então temos 13 ao quadrado igual a medida do cateto conhecido é 12, então 12 ao quadrado mais C ao quadrado. Prosseguindo nos cálculos, teremos 169 igual a 144 mais C ao quadrado. Na próxima etapa, teremos que C ao quadrado é igual a 169 menos 144. Portanto, C é igual a raiz quadrada de 25, logo C será igual a 5. Então, a medida procurada para o cateto C é 5 centímetros. Nesse outro exercício, temos que os lados de um triângulo medem 16 centímetros, 30 centímetros e 34 centímetros, e pede-se para verificar se esse triângulo é retângulo. Então, também, nesse exercício, teremos que aplicar o teorema de Pitágoras. Então, vamos lá. O nosso A é igual a 34 centímetros, o B igual a 30 centímetros e o C igual a 16 centímetros. Elevando cada um desses valores ao quadrado, teremos que A é igual a 1156, B é igual a 900 e C é igual a 256. Agora, aplicando esses valores no teorema de Pitágoras, nós teremos que 1156, que no caso é o quadrado da hipotenusa, é igual a 900 mais 256, que é a soma dos dois catetos. Efetuando os cálculos, teremos que 1156 será igual a 1156. Portanto, as medidas indicadas na questão satisfazem a relação de Pitágoras. Então, podemos afirmar que este é um triângulo retângulo. Como proposta de atividade, sugiro 3 questões. Essas 3 questões, elas apresentam um caráter bem prático, com situações do dia a dia. E certamente elas ajudarão a fixar a aprendizagem do conteúdo do Teorema de Pitágoras. Aqui as referências bibliográficas e encerramos, portanto, essa aula. Obrigado.